O telefone não parava de tocar. 20 chamadas perdidas, todas do mesmo número. O mesmo número que me bloqueou há apenas 3 dias, depois de me chamar de feia na frente dos amigos e ir embora, me deixando com uma conta de jantar de $200 e o coração partido. Fiquei olhando para o nome de Mason Taylor piscando na tela, meu café esfriando nas minhas mãos trêmulas. O sol da manhã entrava pela janela do meu apartamento, mas tudo o que eu conseguia ver era o terror em sua voz, da última mensagem de voz que ele havia deixado às 3 da manhã. Azel, por favor. Você precisa me ligar de volta. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa muito errada. As fotos, como você está? Por favor, eu imploro. Sorri e deixei cair na caixa postal novamente. Afinal, uma garota como eu deveria ser grata pelo entretenimento. Mas como passei de vítima de coração partido para aquela que tinha todas as cartas na mão? Como 3 dias me transformaram de uma mulher chorando por um término cruel em alguém capaz de fazer Mason Taylor, o homem que se considerava intocável, implorar por misericórdia? A resposta está no que aconteceu naquela noite no restaurante Romanos. E, mais importante, no que descobri sobre o homem que eu achava que amava. Alguns segredos são enterrados tão profundamente que, quando finalmente vêm à tona, não apenas machucam, como destroem tudo em seu caminho. E Mason Taylor estava prestes a descobrir que a garota quieta e feia que ele havia descartado tão descuidadamente escondia seus próprios segredos. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em que país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. 3 dias antes, sentei-me em frente ao Mason no Romanos, o sofisticado restaurante italiano onde tivemos nosso primeiro encontro 2 anos antes. Percebi a ironia de que ele havia escolhido o mesmo lugar para terminar, embora eu ainda não soubesse. Você está linda esta noite, disse ele, mas seus olhos já perscrutavam o ambiente, procurando por alguém mais interessante do que sua namorada de 24 meses. Usei o vestido verde esmeralda que ele me deu de Natal. Meu cabelo castanho avermelhado caía em ondas suaves sobre meus ombros. E passei uma hora aprimorando minha maquiagem. Achei que estava bonita. Achei que ele também acharia que eu estava bonita. Como eu era ingênua. Obrigada, sussurrei, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. Sua pele estava fria, distante. Mason, está tudo bem? Você parece diferente ultimamente. Ele retirou a mão e fez sinal para o garçom trazer outro uísque. O terceiro. Está tudo bem, Azel. Um cara não pode levar a namorada para jantar sem ser interrogado? As palavras feriram, mas eu reprimi o sentimento. Mason andava estressado com o trabalho ultimamente, ou pelo menos foi o que ele me disse. Sua empresa de marketing era exigente, e eu entendi a pressão. Eu trabalhava 60 horas por semana no hospital como enfermeira de trauma. Eu entendia de estresse. Eu não queria. Ei, Mason. Virei-me e vi 3 homens se aproximando da nossa mesa. Reconheci-os imediatamente. Jake Charles, o colega de faculdade de Mason, com o cabelo loiro impecavelmente penteado e ternos caros. Trevor Banks, que trabalhava na mesma empresa de marketing e sempre fazia piadas sem graça. E Ryan Mitchell, aquele que nunca se lembrava do meu nome, apesar de me encontrar dezenas de vezes. Pessoal, a expressão de Mason mudou completamente. Seu rosto se iluminou como se alguém o tivesse conectado a uma tomada. O que vocês estão fazendo aqui? Estávamos terminando de jantar com alguns clientes, disse Jake, com os olhos quase imperceptíveis à minha presença. Se importa se tomarmos um drink com você? Eu queria dizer que sim, que me importava. Aquela deveria ser a nossa noite. Não tínhamos um encontro de verdade havia semanas, e eu estava ansiosa para reencontrar, mas Mason já estava puxando as cadeiras antes que eu pudesse reclamar. Claro. Azel, você se lembra dos caras? Oi, eu disse suavemente, conseguindo acenar de leve. Trevor assentiu distraidamente. Ryan olhou através de mim. Jake pelo menos teve a cortesia de sorrir. A hora seguinte foi uma tortura.
Eles conversaram sobre trabalho, sobre pessoas que eu não conhecia, sobre esportes que eu não acompanhava. Toda vez que eu tentava contribuir para a conversa, um deles interrompia ou mudava de assunto. Mason ria das piadas deles. Piadas sem graça, piadas às vezes cruéis, piadas que me faziam encolher ainda mais na cadeira. Então, Mason, disse Trevor, recostando-se na cadeira e me olhando com um olhar que não consegui decifrar. Quando você vai fazer o upgrade? A mesa ficou em silêncio. O copo de uísque de Mason parou a meio caminho dos seus lábios. Como assim? A voz de Mason era cuidadosamente neutra. Vamos lá, cara. Jake interrompeu, a voz baixando para o que ele provavelmente pensou ser um sussurro, mas não era. Você sabe o que queremos dizer. Você é bem-sucedido. Você é bonito. Você tem aquela nova promoção chegando. Não acha que está na hora de uma adaptação? Meu sangue congelou. Eles estavam falando de mim bem na minha frente, como se eu nem estivesse ali. Gente, disse Mason, mas não havia convicção em sua voz. Sem raiva, sem defesa da mulher que ele supostamente amava. Quero dizer, olhe ao redor deste lugar, disse Ryan, gesticulando amplamente para o restaurante elegante cheio de casais lindos. Veja o calibre das mulheres aqui. Você não quer alguém que se encaixe? Olhei para Mason, esperando que ele os mandasse parar. Esperando que ele me defendesse. Esperando que ele se lembrasse de que certa vez me disse que eu era a mulher mais linda que ele já tinha visto, que ele amava meu sorriso, minha risada, o jeito como eu me empolgava com filmes antigos e resgatava gatos de rua. Em vez disso, Mason esvaziou o uísque e pousou o copo com um tilintar agudo. Sabe de uma coisa, disse ele, com a voz ficando mais forte a cada palavra. Você tem razão. O barulho do restaurante se transformou num zumbido abafado. Meu coração parou de bater. O mundo se inclinou para o lado. Mason. Minha voz saiu quase como um sussurro. Ele se virou para me olhar, e eu vi um estranho. O calor pelo qual eu havia me apaixonado havia desaparecido, substituído por algo frio e calculista. Seus olhos castanho escuros, aqueles em que um dia me perdi, me olhavam como se eu fosse algo desagradável que ele tivesse encontrado na sola do sapato. Azel, isso não está mais funcionando. O quê? O que você quer dizer? Os três homens se recostaram nas cadeiras como se estivessem se preparando para assistir a um espetáculo. Jake sorriu. Quero dizer, nós. Isso. Mason gesticulou vagamente entre nós. Estou subindo na vida e preciso de alguém que possa subir comigo. Alguém que se encaixe na imagem que estou tentando criar. Imagem. Eu me senti como se estivesse me afogando. Mason, eu não entendo. Que imagem? Do que você está falando? Olha, Azel. Ele suspirou como se aquela conversa fosse tediosa, como se terminar comigo fosse só mais um item na sua lista de afazeres. Você é uma garota legal. Você é adequada, mas vamos ser honestos. A palavra adequada me atingiu como um golpe físico. Vamos ser honestos sobre o quê? Mason olhou ao redor da mesa para os amigos, que acenavam com a cabeça, encorajando-os, sentindo-se fortalecidos pela aprovação. Ele se endireitou e me olhou diretamente nos olhos. Você não é bonita o suficiente para o meu futuro. As palavras pairavam no ar como fumaça. Senti que todas as pessoas nas mesas próximas se viraram para nos olhar. Senti a pena e a curiosidade delas queimando em mim. Mason, por favor, não faça isso, sussurrei. Aqui não. Não assim. Quando seria um bom momento, Azel? Quando seria o momento certo para dizer que você não é o suficiente? Trevor bufou. Droga, cara. Duro, mas necessário, acrescentou Jake. Às vezes é preciso ser cruel para ser gentil. Quer saber a verdade? Continuou Mason, com a voz cada vez mais alta. Os outros clientes estavam definitivamente olhando fixamente agora. A verdade é que tenho vergonha de ser visto com você há meses. Meus colegas me perguntam sobre minha namorada, e eu dou desculpas para não te levar aos eventos da empresa porque você não se encaixa. Você não pertence ao meu mundo. Cada palavra era uma facada entre minhas costelas.
Agarrei a borda da mesa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Mason, pare, por favor. Você trabalha em um hospital lidando com sangue e vômito o dia todo. Você dirige um Honda de 10 anos. Você faz compras em lojas de desconto e acha que Olive Garden é um restaurante requintado. E você? Ele fez uma pausa, olhando-me de cima a baixo com desgosto. Você simplesmente não é atraente o suficiente para que valha a pena ignorar qualquer coisa disso. Ryan assobiou baixinho. Jesus, Mason, o quê? Ela precisa ouvir isso. Ela precisa entender a realidade. Senti que as lágrimas ameaçavam cair, mas me recusei a chorar na frente deles. Recusei-me a dar-lhes essa satisfação. Então é isso? Consegui perguntar. 2 anos e pronto. 2 anos é tempo demais, disse Mason, levantando-se e tirando a carteira. Jogou uma nota de 20 na mesa. Isso deve cobrir minhas bebidas. Você pode cuidar do resto, certo? Considere isso um presente de despedida. A conta do jantar foi de mais de $200. Eu era enfermeira de trauma, não neurocirurgiã. $200 eram compras de supermercado para 2 semanas. Mason, não posso pagar. Você vai dar um jeito, disse ele, já vestindo o casaco. Você sempre dá um jeito. Seus 3 amigos se levantaram com ele como uma matilha de hienas seguindo seu líder. Até mais, Azel, disse Jake com falsa simpatia. Talvez. Eles começaram a caminhar em direção à porta, rindo e conversando como se não tivessem acabado de destruir um ser humano. Como se não tivessem tirado 2 anos da minha vida e jogado no lixo. Mas Mason ainda não tinha terminado. Ao chegarem à entrada do restaurante, ele se virou e levantou a voz alta o suficiente para metade do restaurante ouvir. Uma garota como você deveria ser grata por eu ter namorado você por tanto tempo. As risadas que o seguiram porta afora ecoaram em meus ouvidos como tiros. Fiquei ali sentado no restaurante repentinamente silencioso demais, cercado pelos olhares compassivos de estranhos, em minha própria humilhação. O garçom se aproximou cautelosamente, como se eu fosse morder a isca. Senhorita, precisa de mais alguma coisa? Só a conta, por favor, sussurrei. Quando ele a trouxe, encarei o total com uma incredulidade entorpecida. $237,43, mais do que eu tinha na minha conta corrente até o dia do pagamento. Sorri, não porque estivesse feliz, não porque estivesse bem. Sorri porque algo dentro de mim havia se quebrado. E quando se quebrou, revelou algo que eu havia mantido enterrado por muito tempo. Algo que Mason Taylor não fazia ideia de que existia. Algo que estava prestes a complicar muito a sua vida. Paguei a conta com meu cartão de crédito e saí do Romanos de cabeça erguida. O manobrista trouxe meu Honda de 10 anos, na verdade um Civic de 9 anos que eu havia comprado à vista porque acreditava em viver de acordo com minhas possibilidades. Mason sempre fazia comentários sobre meu carro, minhas roupas, minhas escolhas. Eu achava que ele estava brincando, tentando me motivar a melhorar. Agora eu entendia que ele vinha catalogando minhas inadequações há meses. A viagem de volta para meu modesto apartamento no subúrbio foi um borrão de luzes da rua e lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Quando finalmente consegui entrar, tranquei a porta, tirei os saltos que estavam apertando meus pés a noite toda e fui até o espelho do banheiro. Feia, eu disse ao meu reflexo. A mulher que me encarava tinha cabelos castanho-avermelhados que refletiam a luz como cobre, olhos verdes que os homens outrora chamavam de hipnotizantes e o tipo de feições delicadas típicas de pinturas renascentistas. Eu não era uma supermodelo, mas nunca me considerei feia. Eu me achava bonita. Mais importante, eu achava que o Mason me achava bonita. Adequado. Continuei testando a palavra como veneno na minha língua. Eu havia me formado summa cum laude na faculdade de enfermagem. Trabalhei em unidades de trauma em 3 cidades diferentes. Salvei vidas, confortei famílias e fiz a diferença no mundo todos os dias. Nunca me considerei adequada. Eu achava que era um cara realizado, mas Mason estava certo sobre uma coisa: eu não era quem aparentava ser. Fui até o meu quarto e abri a porta do armário. Atrás do meu uniforme de trabalho e das minhas roupas casuais, enfiado no fundo, onde eu nunca olhava, estava uma sacola de roupas que eu não tocava há mais de 3 anos.
Dentro da bolsa, havia um vestido de festa preto que custará mais do que Mason havia ganhado em um mês. Ao lado, havia joias que poderiam ter pago seus empréstimos estudantis. No fundo da bolsa, sapatos que eram obras de arte e uma bolsa clutch feita à mão na Itália. Peguei meu laptop e entrei em uma conta bancária que eu não acessava desde que me mudei para esta cidade e comecei de novo como a Zel, a enfermeira. Saldo atual, 2.847.392,67. Percorri meu portfólio. Ações de tecnologia, investimentos imobiliários, títulos municipais, todos com ótimo desempenho, exatamente como meu consultor financeiro havia previsto. Então abri meu outro laptop, aquele que eu mantinha escondido no fundo falso da gaveta da minha comoda. Aquele com um software que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. Era hora de lembrar quem eu costumava ser. Meu nome é Zel Wilson e, sim, sou enfermeira de trauma, mas também sou filha do magnata da tecnologia Richard Blackstone, fundador e CEO da Blackstone Industries. Eu valho mais do que Mason e seus 3 amigos idiotas ganhariam em suas vidas juntas. 3 anos atrás, após a morte do meu pai, herdei não apenas o dinheiro dele, mas também a empresa dele, uma empresa que eu ajudei a construir do zero, começando com aulas de codificação quando tinha 12 anos e progredindo para estratégia corporativa quando tinha 25. Mas herdar bilhões aos 26 anos me ensinou algo valioso. Quando as pessoas sabem que você é rico, elas nunca te amam. Elas amam seu dinheiro, suas conexões, seu poder. Eles adoram o que você pode fazer por eles. Então, eu fiz uma escolha. Coloquei gerentes profissionais no comando da Blackstone Industries, me mudei para uma nova cidade e recomecei como enfermeira de trauma. Algo que eu sempre quis experimentar. Eu vivia modestamente, dirigia carros comuns, fazia compras em lojas comuns. Eu queria encontrar alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu podia dar a ele. Achei que tinha encontrado essa pessoa em Mason Taylor. Como eu estava enganado. Abri meu sistema de mensagem seguro e digitei uma mensagem rápida para minha chefe de segurança, uma ex-agente da CIA chamada Victoria Cross, que trabalhou para meu pai por 15 anos. Vic, preciso de uma verificação aprofundada dos antecedentes de Mason Taylor, nascido em 15 de março de 1992. Atualmente empregado na Pinnacle Marketing Solutions. Também preciso dos perfis completos de Jake Charles, Trevor Banks e Ryan Mitchell. Todos os associados do alvo. Preciso de tudo. Finanças, relacionamentos, segredos, fraquezas, cronograma. 48 horas. A resposta chegou em menos de 5 minutos. Entendido. Algo que eu deva saber sobre o nível de detalhes necessário? Sorri para o meu reflexo na tela do meu laptop. Encontre tudo, Vic. Não deixe pedra sobre pedra. Eles machucaram alguém de quem eu gosto. Farei isso. Sinto muito. Você precisa de recursos adicionais? Ainda não, mas mantenha a equipe de prontidão. Fechei o laptop e voltei para o meu armário. Amanhã, eu iria trabalhar, sorriria para os meus pacientes e fingiria ser a Zel Wilson de coração partido, a enfermeira abandonada que não podia pagar um jantar chique. Mas hoje à noite, eu tinha planos para fazer. Mason Taylor cometeu o erro de pensar que eu era fraco, comum e inferior a ele. Ele me humilhou em público porque achava que eu não tinha poder, recursos ou capacidade de revidar. Ele estava prestes a aprender que, às vezes, as pessoas mais quietas são quietas por um bom motivo. Na manhã seguinte, no hospital, fiz minha ronda como um fantasma. Visitei a senhora Rodrigues, que se recuperava de um ataque cardíaco. Ajudei o Dr. Thompson a estabilizar uma vítima de acidente de carro. Confortei uma adolescente assustada que teve uma overdose numa festa. Coisas normais da Zel Wilson. O tipo de trabalho adequado que pessoas adequadas fazem. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha melhor amiga e colega enfermeira, Emma Clark. Garota, você está péssima. Pausa para o café. Não. Emma era a única pessoa nesta cidade que sabia alguma coisa sobre o meu passado. E mesmo ela não sabia de tudo. Eu a conheci na faculdade de enfermagem e disse a ela que vinha de uma família rica, mas queria seguir meu próprio caminho. Ela achava que dinheiro significava que minha família era de classe média alta. Não que eu pudesse comprar o hospital em que trabalhávamos sem verificar meu saldo bancário.
Tá bom, desembucha, disse Emma quando nos sentamos no refeitório do hospital com nosso café horrível. Você está fazendo aquele negócio de sorrir, mas seus olhos parecem mortos. O que aconteceu? Mason terminou comigo. Aquele desgraçado. Como? Contei a história a ela, observando seu rosto alternar entre descrença, raiva e, finalmente, fúria. Ele te chamou de quê? Em público. A voz de Emma ecoou pelo refeitório, fazendo com que várias pessoas se virassem para olhar. Aquele lixo. Azel. Querida, você sabe que ele está errado, né? Você sabe que é linda. É mesmo? Perguntei baixinho. Sim, com certeza. Você é deslumbrante. Você é brilhante. Você é gentil. E você salva vidas para viver. Mason Taylor é um monte de mediocridade ambulante em um terno caro. Você vale 100% dele. Se ao menos ela soubesse o quão literalmente isso era verdade. Está tudo bem, eu disse. Estou bem. Não, não está. Você está planejando alguma coisa. Você fica com essa cara quando está planejando alguma coisa. É a mesma cara que você tinha quando descobriu como provar que o Dr. Kingston estava roubando remédios. Emma me conhecia bem. Bem demais. Não estou planejando nada. O que eu planejaria? Sou só uma enfermeira, lembra? Apenas adequada. Não ouse, disse Emma, apontando o garfo para mim como se fosse uma arma. Não ouse deixar que te faça acreditar que você é menos que incrível. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da Victoria Cross. Varredura inicial concluída. Encontro hoje à noite. Seu lugar às 21 horas. Respondi rapidamente, confirmado. Quem é esse? Emma perguntou. Número errado, menti suavemente. Escute, preciso voltar ao trabalho. A senhora Rodrigues precisa ajustar a medicação. Azel? Emma agarrou minha mão. Prometa que não fará nenhuma besteira. Eu sei que você está magoada, mas não deixe que ele a transforme em alguém que você não é. Apertei a mão dela e dei meu sorriso mais reconfortante. Não se preocupe comigo, Eminência, vou ficar bem. Exatamente às 21 horas, Victoria Cross bateu à porta do meu apartamento. Ela parecia exatamente a mesma de 3 anos atrás. Cabelo loiro platinado preso em um coque severo, olhos azuis penetrantes que não deixavam escapar nada, e o tipo de elegância discreta que vinha de anos atuando em ambientes de alto risco. Azel, disse ela, me abraçando brevemente. Você está ótima. A vida civil combina com você. Obrigado, Vic. Entre. Ela colocou a pasta na mesa da minha cozinha e a abriu com eficiência e prática. Devo dizer que, quando você desapareceu na vida de enfermagem suburbana, nunca mais esperei ouvir falar de você. Seu pai ficaria orgulhoso, aliás. O preço das ações da empresa aumentou 40% desde que você assumiu. Os gerentes que você recomendou são excelentes. Eles são, mas não são você. Victoria puxou um arquivo grosso. Agora, vamos discutir por que você quer destruir Mason Taylor. Eu não disse que queria destruí-lo. Victoria me lançou um olhar que poderia congelar a água. Azel, eu te conheço desde os 16 anos. Sei a diferença entre uma verificação de antecedentes de rotina e uma investigação sobre a opção nuclear. Isso é a opção nuclear. Afundei na cadeira. Diga-me o que você encontrou. Mason Taylor é um narcisista clássico, com delírios de grandeza e problemas financeiros que ele esconde bem. Victoria abriu o arquivo com um floreio. À primeira vista, ele parece bem. Gerente de marketing na Pinnacle. Apartamento bonito, roupas caras, dirige uma BMW alugada. Mas investigue mais a fundo. Ela espalhou fotos e documentos sobre a minha mesa como se estivesse distribuindo cartas. Os cartões de crédito dele estão estourados. Ele deve 43 mil em empréstimos estudantis. O aluguel está atrasado há 2 meses e ele tem transferido dinheiro entre contas para evitar taxas de cheque especial. O estilo de vida caro é tudo ilusão. E o trabalho dele? A Pinnacle Marketing está com dificuldades.
Eles vêm demitindo pessoas discretamente há 6 meses. O cargo de Mason está seguro por enquanto, mas por pouco. E tem mais uma coisa. A voz de Vitória ficou mais grave. Ele anda desviando dinheiro. Meu sangue gelou. O quê? Pequenas quantias. 100 aqui, 200 ali. Ele vem desviando dinheiro das contas de clientes e cobrando despesas pessoais como despesas comerciais. Calculo que ele tenha roubado cerca de 15 mil no último ano. A Pinnacle sabe. Ainda não, mas descobrirão quando alguém souber onde procurar. Vitória sorriu. A questão é, você quer que eles descubram logo? Olhei para a foto do Mason. Ele parecia tão confiante, tão presunçoso. Mesmo em uma foto corporativa, sua arrogância transparecia na câmera. E os amigos dele? Jake Charles está afundado em dívidas de jogo. Trevor Banks está tendo um caso com a esposa do chefe. Ryan Mitchell tem uma ficha criminal juvenil sigilosa que certamente afetaria sua autorização de segurança no emprego em que trabalha como contratante de defesa. Quão selado? Digamos que envolve violência e deixemos por isso mesmo. Absorvi essa informação, sentindo as peças de um plano se encaixarem na minha mente. Vic, preciso que você faça uma coisa por mim. Diga o que quiser. Quero que você avise discretamente a Pinnacle sobre o desfalque de Mason, mas não deixe isso óbvio. Faça parecer que a contabilidade de rotina detectou as discrepâncias. Vitória assentiu. Pronto. O que mais? Você pode providenciar para que todas as dívidas de jogo de Jake Charles sejam cobradas de uma só vez? Fácil. O principal credor dele é alguém com quem já fizemos negócios. E o caso do Trevor? Posso garantir que o chefe dele descubra. Anonimamente, é claro. E o histórico do Ryan? O sorriso de Vitória era afiado como uma lâmina. Deixe que eu cuido disso. Fui até a janela e olhei para a tranquila rua suburbana. 3 dias antes, eu era apenas mais uma mulher tentando encontrar o amor em um mundo complicado. Agora eu planejava a destruição sistemática de 4 homens que se consideravam intocáveis. Tem certeza disso? Vitória perguntou baixinho. Depois que começarmos, não há como voltar atrás. Esses homens ficarão arruinados. Pensei na voz do Mason ecoando pelo restaurante do Romano. Uma garota como você deveria ser grata por eu ter saído com você. Pensei nas risadas que se seguiram. Pensei em todas as mulheres que já se sentiram pequenas, inadequadas ou inferiores por homens que achavam que sua crueldade era justificada. Elas deveriam ter pensado nisso antes de decidirem humilhar alguém que acreditavam ser impotente. Vitória começou a arrumar seus arquivos. Considere feito. Mas, Azel, isso é só o começo. Pelo que descobri, Mason Taylor fez muitos inimigos. Muita gente ficaria interessada em saber mais sobre sua situação financeira e sua contabilidade criativa. Depois que Vitória foi embora, sentei-me no meu apartamento tranquilo e abri meu laptop. Abri os perfis de mídia social do Mason, seu LinkedIn, a biografia da empresa. Em todas as fotos, ele parecia bem-sucedido, confiante e feliz. Quando eu terminasse com ele, tudo isso teria desaparecido. Mas eu não estava interessado em simplesmente arruinar a vida dele. Isso seria simplista demais, limpo demais. Eu queria que ele entendesse exatamente como é ser humilhado em público. Queria que ele soubesse como é quando o mundo inteiro vê a sua vergonha. Queria que ele implorasse e depois quisesse que ele soubesse exatamente quem o havia derrubado. Meu telefone tocou às 3 da manhã. O nome do Mason apareceu na tela. Deixei cair na caixa postal. O plano estava apenas começando. A primeira pedra caiu na terça-feira. Eu estava reabastecendo suprimentos médicos na unidade de trauma quando Emma irrompeu pela porta, com os olhos arregalados de entusiasmo. Azel, você viu a notícia sobre aquela empresa de marketing? Pinnacle alguma coisa. Minhas mãos não pararam de trabalhar, mas meu coração disparou. Quais são as novidades? Escândalo de apropriação indébita. Aparentemente, um gerente estava roubando contas de clientes. Eles o demitiram e chamaram a polícia. Está em todos os noticiários de negócios locais. Peguei meu celular e naveguei até o site de notícias local.
Lá, em preto e branco, estava a manchete: gerente de marketing local preso por peculato. A foto corporativa de Mason me encarava na tela. O acusado Mason Taylor, de 30 anos, supostamente roubou aproximadamente $15.000 de contas de despesas de clientes no último ano. A Pinnacle Marketing Solutions descobriu as discrepâncias durante uma auditoria de rotina e contatou as autoridades imediatamente. Taylor foi preso em seu local de trabalho na manhã de terça-feira. Tive que morder o lábio para não sorrir. Nossa, eu disse, mantendo a voz cuidadosamente neutra. Que horror! Aquele não é seu ex-namorado? Emma perguntou, olhando para a tela do meu celular. Sim, é. Santa__Azel. Quer dizer, eu sei que ele era um babaca, mas nunca pensei que ele fosse um criminoso. Você nunca conhece alguém de verdade, murmurei. A segunda peça de dominó caiu na quarta-feira. Vitória me enviou uma mensagem com um link para um blog de fofocas local. Funcionário proeminente de uma empresa de defesa perde autorização de segurança após ficha criminal juvenil ser revelada. A foto de Ryan Mitchell acompanhava um artigo detalhando como sua ficha criminal juvenil por agressão, selada, de alguma forma chegou ao escritório de segurança de seu empregador. Sem sua autorização, ele não poderia exercer sua profissão. Sem seu emprego, ele não poderia pagar a hipoteca, as prestações do carro ou seu estilo de vida cuidadosamente cultivado. A terceira pedra do dominó caiu na quinta-feira. O caso de Trevor Banks chegou às páginas da sociedade quando a esposa de seu chefe jogou um vaso muito caro e público nele no meio de um restaurante de luxo. A foto anexa mostrava Trevor coberto de água e rosas brancas. Seu rosto era uma máscara de choque e humilhação. Seu chefe o demitiu no dia seguinte. Mas a ruína de Jake Charles foi minha obra-prima. Vitória havia providenciado que todas as suas dívidas de jogo fossem cobradas simultaneamente na sexta-feira de manhã. Quando Jake não conseguiu pagar, seus credores deixaram claro que seus joelhos estavam em jogo. Desesperado, ele fez o que pessoas desesperadas fazem. Tomou decisões terríveis. Tentou roubar dinheiro da própria empresa. Ao contrário de Mason, Jake foi desastrado. Foi pego em poucas horas. E na sexta-feira à noite, estava preso ao lado do ex-amigo. Na manhã de sábado, todo o círculo de amizades do Mason havia se desfeito. Foi quando ele começou a me ligar. A primeira ligação veio às 6 horas da manhã. Eu estava fazendo café, cantarolando baixinho para mim mesma, quando meu telefone tocou. Azel. Azel, graças a Deus você respondeu. Mason. Injetei confusão na minha voz. Por que você está me ligando? Achei que você tinha dito. Olha, eu sei que o que eu disse no restaurante foi errado. Eu estava bêbado. Eu estava me exibindo para os caras. Eu não quis dizer isso. Você pareceu bem claro sobre o que queria dizer. Por favor, Azel. Estou encrencada. Encrencada de verdade. Fui presa. Perdi meu emprego. E eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda jurídica? Ajuda financeira? Não tenho condições de pagar um bom advogado. E o defensor público que me deram parece que mal saiu da faculdade de direito. Deixei o silêncio se estender entre nós. Azel, você está aí? Estou aqui. Só não entendi por que você acha que eu te ajudaria. Você disse que eu era feia. Lembra? Você disse que eu era, no máximo, adequada. Você disse que eu deveria ser grata por você ter namorado comigo. Eu estava errado. Eu estava completamente errado. Você é linda. Você é incrível. E eu fui um idiota em deixar você ir. Então, você me quer de volta? Sim. Sim. Com certeza. Podemos resolver isso. Nós podemos. Desliguei. Ele retornou a ligação imediatamente. Deixei cair na caixa postal. Azel, por favor, não desligue na minha cara. Eu te amo. Sei que tem um jeito horrível de demonstrar isso, mas eu te amo. Por favor, me ligue de volta. A segunda ligação veio 2 horas depois. Azel, algo muito estranho está acontecendo.
Não sou só eu. Jake, Trevor, Ryan, estamos todos passando por um inferno agora. Jake e eu fomos presos. Trevor perdeu o emprego. Ryan perdeu sua autorização. É como se alguém estivesse nos perseguindo. Isso foi interessante. Isso parece estranho, eu disse cuidadosamente. Certo? Quer dizer, quais são as chances? Nós 4 termos desastres na mesma semana. Bem baixo, eu imagino. Exatamente. Olha, eu sei que parece loucura, mas acho que alguém está brincando com a gente. Alguém com recursos consideráveis. Como quem? Não sei. Um concorrente talvez ou alguém que irritamos. Não consigo pensar em ninguém com esse tipo de poder. Mas ele estava se aproximando da verdade mais do que eu esperava. Mason era estúpido, mas não era completamente alheio. Mason, acho que você está sendo paranoico. Às vezes, coisas ruins simplesmente acontecem. De uma vez para todos nós. Qual é, Azel? Você é esperta. Você vê padrões no hospital o tempo todo. Isso não parece orquestrado para você? Acho que você está procurando alguém para culpar pelas suas más escolhas. Escolhas ruins, Azel? Eu não escolhi que alguém descobrisse minhas irregularidades financeiras. Eu fui cuidadosa. Muito cuidadosa. Talvez não tenha sido cuidadoso o suficiente. Houve uma longa pausa. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu cometi erros e agora estou pagando por eles. Mas isso não muda o fato de que preciso de ajuda. E você é a única pessoa em quem confio. A única pessoa em quem você confia. Sério? Sim. Você é a única pessoa que se importou comigo. Por mim, não pelo que eu poderia dar a ela. A ironia era tão forte que eu poderia cortá-la com uma faca. O que exatamente você quer de mim, Mason? Um empréstimo? Sou o suficiente para contratar um advogado decente. Eu te pago assim que me recuperar. Quanto? $50.000. Quase ri. $50.000. Eu ganhava esse valor em juros de investimentos a cada poucos dias. Mason, sou enfermeiro de trauma. Onde eu poderia conseguir $50.000? Você poderia pegar um empréstimo ou pedir para a sua família. Ou, minha família não tem esse dinheiro e não consigo me qualificar para um empréstimo tão grande. Então que tal uma quantia menor? 20.000, 10.000. Qualquer coisa ajudaria. Fingi pensar nisso. Talvez eu consiga juntar 5.000. Mas Mason, depois do que você me disse, depois da forma como me tratou, por que eu deveria te ajudar? Porque você é uma boa pessoa. Porque você salva vidas todos os dias. Porque, lá no fundo, você ainda se importa comigo. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu ainda me importava com ele. Eu me importava em vê-lo se contorcer. Preciso de tempo para pensar sobre isso. Quanto tempo? Alguns dias. Azel, não tenho mais alguns dias. Minha audiência é na segunda-feira. Se eu não tiver um advogado, então você terá um defensor público. Muita gente se vira com defensores públicos. Muitas pessoas vão para a prisão com defensores públicos. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de começar a roubar. O silêncio se prolongou tanto que pensei que ele tivesse desligado. Azel, você me odeia? Uma pergunta tão simples. Uma resposta tão complicada. Não, Mason, eu não te odeio. Era verdade. Ódio era uma emoção pequena demais para o que eu sentia. Ódio era o que você sentia por alguém que te machucou, mas ainda estava no seu nível. O que eu sentia por Mason Taylor era algo muito mais perigoso. Não sentia nada. Ele era um problema a ser resolvido, uma equação a ser equilibrada, uma mancha a ser limpa. Obrigado, ele sussurrou. Te ligo amanhã. Claro. Depois de desligar, abri meu laptop e transferi $5.000 de uma das minhas contas de investimento para minha conta corrente. Não porque fosse entregá-los ao Mason, mas porque queria que ele visse exatamente quanto eu valia quando chegasse a hora de revelar a verdade.
A terceira ligação chegou no domingo à noite, e Mason parecia diferente. Desesperado. Azel. Fiquei pensando no que eu disse. Sobre alguém que está nos perseguindo. Acho que sei quem é. Meu sangue congelou. Quem? Sua família. O que? Pense nisso. Você me disse que sua família tinha dinheiro, certo? Não como ricos, mas confortáveis. E se eles descobrissem o que eu disse a você? E se eles decidissem me dar uma lição? Quase admirei a intuição dele. Ele estava completamente errado sobre os detalhes, mas havia compreendido a verdade essencial. Alguém com recursos estava sistematicamente destruindo a vida dele. Mason, minha família não tem dinheiro nem contatos para fazer algo assim. Tem certeza? Quer dizer, certeza mesmo? Porque o momento é perfeito demais. Termino com você da maneira mais pública e humilhante possível e, em uma semana, meu mundo inteiro desmorona. Que ego enorme você tem aí. Acha que minha família se importa comigo o suficiente para lançar algum tipo de plano de vingança? Não é mesmo? A pergunta pairava no ar como uma lâmina. Mason, você está sendo paranoico. Minha família mal tem dinheiro para pagar as próprias contas, quanto mais contratar investigadores particulares ou seja lá o que for que você acha que eles fizeram. Então explique. Explique como 4 caras bem-sucedidos foram destruídos na mesma semana. Você não teve tanto sucesso assim, eu disse baixinho. Você só fingiu ter. O que isso quer dizer? Significa que talvez o universo esteja apenas corrigindo um desequilíbrio. Talvez vocês tenham se safado por tempo demais e agora a conta está chegando. Não é assim que o mundo funciona, Azel. Não é? A quarta ligação veio na segunda-feira de manhã, às 3 horas. Eu já estava acordado, sentado na minha sala de estar com uma xícara de chá, observando o nascer do sol e pensando sobre justiça. Azel. A voz de Mason estava rouca, entrecortada. Me desculpe. Me desculpe mesmo. O que aconteceu? Minha audiência foi péssima. Estão falando em 18 meses de prisão. 18 meses, Azel, e isso se eu me declarar culpado. Sinto muito por ouvir isso. Você está? Você está mesmo arrependido? Porque às vezes me pergunto se você está feliz com isso. Tomei um gole lento do meu chá. Por que eu ficaria feliz com isso? Por causa do que eu disse a você. Porque eu te machuquei. Mason, eu não sou o tipo de pessoa que sente prazer com o sofrimento dos outros. Em grande parte, era verdade. Eu não sentia prazer no sofrimento em geral. Apenas no sofrimento dele. Apenas no sofrimento de homens que achavam que podiam esmagar outras pessoas sem consequências. Eu sei que não. É por isso que estou ligando. É por isso que preciso da sua ajuda. Eu disse que preciso de tempo para pensar sobre o empréstimo. Não o empréstimo. Outra coisa. O que? Preciso que você seja uma testemunha de caráter. O pedido me atingiu como um golpe físico. O quê? Na minha audiência de sentença. Preciso que as pessoas testemunhem que não sou uma má pessoa, que cometi erros, mas não mereço ir para a prisão. Você me conhecia melhor do que ninguém. Se pudesse contar a ela sobre os bons momentos que passamos, sobre como eu estava com você quando estávamos sozinhos. Mason, por favor. Eu sei que não mereço sua ajuda. Sei que fui cruel, estúpida e errada em tudo, mas Azel, se você pudesse me ver agora, eu estou destruída. Estou completamente destruída. Eu podia ouvir isso na voz dele. A arrogância se fora. A confiança se fora. A crueldade casual que o levará a me humilhar em público se fora. Só restava medo e desespero. Era o som mais lindo que eu já tinha ouvido. Vou pensar sobre isso, eu disse. Sério? Sério? Obrigada. Muito obrigada, Azel. Eu prometo que, se você me ajudar a superar isso, vou passar o resto da minha vida te compensando. Serei o homem que você mereceu desde o começo. Depois que desliguei, sentei-me no meu apartamento silencioso e sorri. Mason Taylor achou que estava me manipulando.
Ele achou que poderia usar minha bondade, meu amor, minha natureza perdoadora para se salvar das consequências de suas próprias ações. Ele não fazia ideia de que a gentil e compassiva Zélia Wilson, por quem se apaixonara, havia morrido no restaurante Romanos, 3 semanas antes. No lugar dela, havia alguém muito mais interessante, alguém que entendia que a misericórdia era um luxo que só os poderosos podiam se dar ao luxo de oferecer. E eu estava me sentindo tudo, menos generoso. O tribunal era exatamente o que eu esperava: imponente pedra cinza, pé direito alto e o tipo de iluminação institucional que fazia todo mundo parecer culpado. Sentei-me na última fileira do tribunal, usando um vestido azul marinho simples e minha expressão mais inocente. Mason sentou-se à mesa do réu com seu defensor público sobrecarregado, parecendo um homem que envelheceu 10 anos em 3 semanas. Seus ternos caros haviam sumido, substituídos por um conjunto cinza mal ajustado que gritava ter sido emprestado de um parente. Seu cabelo perfeitamente penteado estava desgrenhado e havia olheiras. Em outras palavras, ele parecia um homem que finalmente encarava a realidade. Quando o juiz chamou testemunhas de caráter, levantei-me. Meritíssimo, gostaria de falar em nome do réu. Mason virou a cabeça bruscamente, e o alívio que tomou conta de seu rosto foi quase doloroso de assistir. Ele murmurou obrigado para mim, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Caminhei até o banco das testemunhas com passos medidos, coloquei minha mão sobre a Bíblia e jurei dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Diga seu nome e seu parentesco com o réu, instruiu o juiz. Meu nome é Zélia Wilson. Mason Taylor foi meu namorado por 2 anos. Era? Sim, meritíssimo. Nós terminamos recentemente. Entendo. E apesar desse término, você está aqui para falar em nome dele. Eu sou. Por favor, conte ao tribunal sobre seu relacionamento com o Sr. Taylor. Olhei diretamente para Mason, que me observava com uma esperança desesperada. Meritíssimo, conheci o Mason há 2 anos e achei que o conhecia bem. Ele sabia ser charmoso, engraçado e atencioso quando queria. Ele me levava a bons restaurantes, me comprava presentes e dizia que me amava. Mason assentiu, encorajando-o. No entanto, continuei, também vi outro lado de Mason Taylor, um lado que considero relevante para estes procedimentos. A esperança nos olhos de Mason cintilou. Que tipo de lado, senhorita Wilson? Mason tem um problema com honestidade, meritíssimo. Não apenas na vida profissional, como vimos com as acusações de peculato, mas também em seus relacionamentos pessoais. O advogado de Mason começou a se opor, mas eu continuei. Ele mentia para mim constantemente sobre sua situação financeira. Ele me levava a restaurantes caros e depois alegava que tinha esquecido a carteira, me deixando para pagar contas que eu não podia pagar. Ele me pediu dinheiro emprestado várias vezes, prometendo pagar, mas nunca o fez. Quanto dinheiro? Perguntou o juiz. Eu já tinha me preparado para essa pergunta. Na semana anterior, documentei cuidadosamente cada jantar que paguei, cada empréstimo que dei a ele, cada despesa que ele me empurrou, mantendo sua ilusão de sucesso. Aproximadamente $3.000 ao longo do nosso relacionamento, meritíssimo. O rosto de Mason ficou branco. Mas a decepção financeira não foi a pior parte, continuei. A pior parte foi como ele me tratou quando achou que não importava mais. Você pode explicar melhor? Há 3 semanas, o Mason me levou ao restaurante do Romano. Enquanto estávamos lá, alguns amigos dele se juntaram a nós. Na frente desses homens e de um restaurante cheio de estranhos, o Mason me disse que eu era feia, que eu não era boa o suficiente para ele, que eu deveria ser grata por ele ter me conhecido. Ele então me deixou para pagar uma conta de $200 e foi embora, anunciando em alto e bom som que uma garota como eu deveria ser grata por ele ter me conhecido. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Isso aconteceu há 3 semanas. Sim, meritíssimo. E ainda assim você está aqui hoje para falar em nome dele. Estou aqui hoje para contar a verdade sobre o caráter de Mason Taylor. A verdade é que ele é um homem que acredita que as regras não se aplicam a ele, sejam elas pegar dinheiro que não lhe pertence ou tratar outras pessoas com decência humana básica. Mason me encarava como se tivesse nascido uma segunda cabeça em mim. Ele me ligou depois da prisão, implorando por ajuda, não porque estivesse arrependido de como me tratou, mas porque precisava de dinheiro para um advogado.
Ele me pediu um empréstimo de $50.000, dinheiro que ele sabia que eu não tinha. E quando não consegui, ele se contentou em pedir quantias menores. Mesmo agora, mesmo depois de tudo o que ele fez, a principal preocupação de Mason Taylor é o que outras pessoas podem fazer por ele. Virei-me para olhar diretamente para Mason. Meritíssimo, não acredito que Mason seja mau. Mas acredito que ele seja egoísta, manipulador e completamente incapaz de assumir a responsabilidade por seus atos. As acusações de peculato não me surpreendem nem um pouco. São exatamente o tipo de coisa que alguém faria se acreditasse que o mundo lhe devia um estilo de vida que não mereceu. O juiz estava anotando as palavras, balançando a cabeça lentamente. Há mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar, senhorita Wilson? Só isso, meritíssimo. O Mason me pediu para vir aqui hoje porque achava que eu ainda o amava e que o amor me faria mentir por ele. Ele achava que eu era fraco, grato e facilmente manipulável. Ele estava errado sobre todas essas coisas, assim como estava errado quando achou que poderia roubar dinheiro sem ser pego. Levantei-me do banco das testemunhas. Mason Taylor não é vítima das circunstâncias. Ele é um homem que fez escolhas deliberadas de mentir, roubar e machucar outras pessoas. E agora está enfrentando as consequências dessas escolhas. Na minha opinião, essas consequências já deveriam ter acontecido há muito tempo. O silêncio que se seguiu ao meu depoimento foi ensurdecedor. Voltei para o meu lugar, sentindo todos os olhares no tribunal voltados para mim. O advogado de Mason sussurrava freneticamente em seu ouvido, mas Mason não estava ouvindo. Ele me encarava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Quando o juiz anunciou o recesso, Mason se separou do advogado e se aproximou de mim no corredor. Que diabos foi isso? Perguntou ele. Essa era a verdade. A verdade? Azel, você acabou de destruir qualquer chance que eu tinha de conseguir uma sentença leve. Eu fiz isso. Pensei que estava sendo uma testemunha de caráter. Testemunhei o seu caráter e compartilhei o que vi. Seu vingativo __. Não acredito que pensei que te amava. Sorri. Aí está o Mason que eu conheço. Por um tempo, com toda aquela imploração e choro, pensei que a prisão já tivesse te mudado. Você acha isso engraçado? Eu acho que a justiça é linda. Mason agarrou meu braço, seus dedos cravando-se na minha pele. Você não tem ideia de com quem está se metendo. Não é? Algo na minha voz o fez afrouxar o aperto. Quer saber de uma coisa interessante, Mason? Você estava certo quando disse que alguém estava mirando em você e seus amigos. Alguém com recursos, alguém com conexões, alguém que poderia orquestrar o tipo de destruição sistemática que todos vocês já vivenciaram. Os olhos dele se arregalaram. Você simplesmente estava enganado sobre quem era. O que você está dizendo? Estou dizendo que a pequena e adequada Zell Wilson, a enfermeira de trauma feia que deveria ter ficado grata pela sua atenção, não é bem o que parece ser. O rosto de Mason oscilava entre confusão, medo e, finalmente, uma terrível compreensão. Foi você. Claro que fui eu. Mas como? Você não tem esse tipo de dinheiro, esse tipo de poder. Não é? Peguei meu celular e mostrei a ele meu aplicativo bancário. A tela exibia um saldo que fazia seu desfalque parecer uma quantia insignificante. Meu nome é Azel Wilson, eu disse baixinho. Mas meu nome de solteira era Blackstone. Como nas indústrias Blackstone. Como na empresa de tecnologia que vale cerca de $12 bilhões, como na herança que venho administrando com muito sucesso nos últimos 3 anos, enquanto fingia ser uma simples enfermeira. As pernas de Mason cederam. Ele se encostou na parede do tribunal, me encarando como se eu fosse um fantasma. Você é rico. Sou rico além da sua compreensão, Mason. Eu poderia ter comprado sua empresa inteira sem perceber o gasto. Eu poderia ter pago seus honorários advocatícios com meus retornos diários de investimento. Eu poderia ter feito todos os seus problemas desaparecerem com um único telefonema. Então por que você não fez isso? Por que você me chamou de feia na frente de um restaurante cheio de gente e me deixou pagar o jantar? A simplicidade daquilo pareceu quebrar algo em seu cérebro. É isso. Foi por isso que você destruiu a minha vida. Porque eu fui má com você no jantar.
Você me humilhou em público porque achou que eu era impotente. Você estava errado. Azel, por favor. Se você tem todo esse dinheiro, se você tem todo esse poder, você pode consertar isso. Você pode fazer isso desaparecer. Por favor, eu imploro. Por que eu faria isso? Por quê? Porque você me amou um dia. Porque em algum lugar lá dentro, a mulher que me amou ainda está lá. Observei seu rosto, absorvendo o desespero, o medo, o colapso total de tudo que ele achava que sabia sobre o mundo. Você tem razão, eu disse finalmente. A mulher que te amou ainda está aqui. A esperança brilhou em seu rosto. Mas ela morreu no restaurante do Romano há 3 semanas, quando o homem em quem ela confiava o coração decidiu destruí-la na frente de estranhos para o entretenimento dos amigos. Azel, a mulher que está aqui na sua frente agora é alguém completamente diferente. Alguém que entende que a misericórdia é um luxo e o perdão é um presente que precisa ser conquistado. O que você quer? Diga-me o que você quer e eu farei. Quero que você vá para a prisão, Mason. Quero que você tenha 18 meses para pensar em como é quando alguém mais poderoso do que você decide que você é descartável. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério. Mas não se preocupe, não sou completamente insensível. Providenciei para que você tenha a melhor experiência possível enquanto estiver preso. O que isso significa? Significa que fiz algumas doações ao sistema prisional. Doações que garantirão que você tenha uma cela privativa, bom atendimento médico, acesso a programas educacionais e proteção contra os detentos mais perigosos. Mason me encarou horrorizado. Você vai me deixar ir para a prisão, mas vai garantir que eu fique confortável enquanto estiver lá? Eu disse que não sou mau. Só quero que você tenha tempo para pensar. Pensar em quê? Pense em como é se sentir impotente. Pense em como é quando alguém em quem você confia te trai. Pense em como é ser rejeitado e descartado por alguém que se acha melhor do que você. O oficial de justiça anunciou que o julgamento estava recomeçando. Preciso ir, eu disse. Boa sorte com a sua sentença, Mason. Enquanto eu me afastava, ouviu-me chamando. Azel. Azel, espere. Nós podemos resolver isso. Nós podemos. Mas eu já tinha ido embora. Mason Taylor foi condenado a 18 meses de prisão federal. Eu não estava presente no tribunal quando isso aconteceu. Eu estava no trabalho ajudando o Dr. Martinez a estabilizar um operário da construção civil que havia caído de um andaime. Mas Vitória me mandou uma mensagem com a notícia. Pacote entregue. Alvo adquirido. Missão cumprida. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento com uma taça de vinho e refleti sobre o mês anterior. 4 homens que se achavam intocáveis descobriram o contrário. 4 homens que acreditavam poder humilhar alguém sem consequências descobriram que estavam errados. Mas eu ainda não tinha terminado. 6 meses após a sentença de Mason, recebi uma carta. Estava escrita à mão em papel timbrado da prisão, e meu nome estava escrito em letras maiúsculas no envelope. Querida Azel, sei que você provavelmente não quer saber de mim, mas eu precisava escrever esta carta. Tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceu, sobre o que eu fiz e sobre quem você realmente é. Você estava certa sobre tudo. Eu era egoísta, cruel e completamente cega ao que eu tinha. Tratei você terrivelmente porque pensei que você não conseguiria revidar. Eu pensei que você fosse fraco, independente e grato. Eu estava enganado sobre tudo isso. Tenho pensado em algo que você disse no corredor do tribunal. Você disse que a mulher que me amava morreu no restaurante do Romano. Acho que você está errado. Acho que aquela mulher nunca esteve realmente lá. Acho que você estava jogando um jogo desde o dia em que nos conhecemos, e eu fui burro demais para perceber. Acho que você estava me observando, me estudando, esperando que eu mostrasse quem eu realmente era. E quando finalmente o fiz, quando revelei o quão superficial e cruel eu podia ser, você decidiu que era hora de acabar com o jogo. Não te culpo por isso. Eu teria feito a mesma coisa se fosse inteligente e poderoso o suficiente para conseguir. O que não consigo entender é porque você saiu comigo, para começo de conversa. Com seu dinheiro, seus recursos, sua inteligência, você poderia ter tido qualquer pessoa. Por que eu?
Por que perder 2 anos com alguém como eu? Acho que é porque você estava sozinho. Acho que ser tão rico, tão poderoso, torna impossível confiar em alguém. Todo mundo quer algo de você. Todo mundo tem um ângulo. Então, você tentou um experimento. Fingiu ser uma pessoa comum para ver se conseguia encontrar alguém que o amasse pelo que você era, não pelo que você poderia dar a essa pessoa. O experimento falhou. Eu falhei. Sinto muito por isso, Azel. Não só lamento ter sido pego. Não só lamento estar preso, mas lamento muito ter provado que não se pode confiar em ninguém. Sinto muito por ter roubado sua esperança e destruído tudo na frente de um restaurante cheio de estranhos. Você provavelmente não vai acreditar, mas eu te amei. Não o verdadeiro você. Eu nunca conheci o verdadeiro você, mas eu amava a mulher que você fingia ser. Adorei sua gentileza, sua dedicação em ajudar as pessoas, sua risada ao assistir a filmes antigos. Adorei como você se empolgava com pequenas coisas e como você chorava durante comerciais com cachorros. Eu simplesmente amava tudo isso menos do que amava impressionar meus amigos. Não sei se a verdadeira Zell Blackstone tem alguma dessas qualidades ou se todas elas faziam parte da performance, mas se elas eram reais, se alguma parte da mulher por quem me apaixonei era real, então sinto muito por não ter sido bom o suficiente para ela. Não estou escrevendo isso para pedir perdão. Não estou escrevendo isso para pedir que você me tire da prisão mais cedo. Sei que mereço estar aqui e, honestamente, a prisão é provavelmente o lugar mais seguro para mim agora. Jake Charles está na cela ao lado da minha e me contou algumas histórias interessantes sobre o que aconteceu com Trevor e Ryan depois que eles saíram. Aparentemente, a esposa de Trevor o abandonou e levou metade de nada, o que ainda era mais do que ele merecia. E Ryan, bem, digamos que perder sua autorização de segurança foi o menor dos seus problemas. Engraçado como muitas pessoas guardam rancor de um cara que batia em crianças quando tinha 16 anos. Estou escrevendo isso porque quero que você saiba que seu experimento não foi um fracasso completo. Eu te amei tanto quanto alguém como eu é capaz de amar alguém. E acho que, em algum lugar por trás de toda essa raiva e cálculo, você também me amava. Talvez isso seja o suficiente. Talvez seja mais do que qualquer um de nós esperava receber. Espero que você encontre alguém digno de você de verdade, seja quem for. Espero que você encontre alguém que veja sua riqueza, seu poder e sua inteligência e ainda ame a mulher que resgata gatos de rua e chora no cinema. Espero que você esteja feliz, Azel. Você merece felicidade mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. Pedreiro. Obrigada pela cela privativa e pela proteção. Você não precisava fazer isso. O fato de ter feito isso me diz que a mulher gentil por quem me apaixonei era real, pelo menos em parte. Isso significa algo para mim. Li a carta 3 vezes, depois fui até a cozinha e me servi de mais uma taça de vinho. Mason Taylor era mais perspicaz do que eu imaginava. Ele havia entendido coisas sobre mim que eu mal conseguia entender. Ele estava certo sobre o experimento. Eu estava testando todos eles para ver se o amor genuíno era possível quando dinheiro e poder eram removidos da equação. Ele também estava certo sobre a solidão. Quando você pode comprar qualquer coisa, quando pode resolver qualquer problema com um telefonema, quando o comportamento das pessoas muda completamente quando descobrem seu patrimônio líquido, torna-se impossível saber quem realmente se importa com você. Mas ele estava errado sobre uma coisa. A mulher por quem se apaixonara não era uma encenação. Ela era real. Ela tinha sido sincera quando cuidou dele durante a gripe. Sincera quando riu das piadas horríveis dele. Sincera quando adormeceu nos braços dele assistindo a filmes antigos. Ela tinha sido real até o momento em que ele a chamou de feia na frente de um restaurante cheio de estranhos. Agora ela se fora, e em seu lugar estava alguém mais duro, mais inteligente e infinitamente mais perigoso. Fui até meu laptop e abri meu sistema de mensagens seguro. Vitória, preciso que você organize uma coisa para mim. O que você precisa? A sentença de Mason Taylor. Quero que ela seja reduzida ao tempo cumprido. Houve uma longa pausa antes de Vitória responder, tem certeza disso? Ele só chegou há 6 meses. Você se deu ao trabalho de colocá-lo aí. Tenho certeza. Você consegue fazer isso acontecer? Claro. Algum motivo em particular? Ele passou no teste.
Que teste? O exame final. Eu não entendo. Olhei para a carta de Mason, para sua caligrafia cuidadosa, para as palavras que lhe custaram muito escrever. Ele descobriu quem eu realmente sou, Vitória. Não apenas o dinheiro, não apenas o poder, mas a pessoa por baixo. E ele está genuinamente arrependido do que fez. Não porque foi pego, mas porque machucou alguém que amava. Então, você vai perdoá-lo? Vou libertá-lo. Há uma diferença. Azel, faça os preparativos, Vic. Mason Taylor aprendeu a lição. Eu estava reabastecendo suprimentos médicos na unidade de trauma quando Emma irrompeu pela porta com um olhar familiar de entusiasmo. Azel, adivinha quem eu vi na cafeteria esta manhã? Não precisei chutar. Eu já esperava por essa conversa há semanas. Mason Taylor. O rosto de Emma se fechou. Como você sabia? Palpite de sorte. Como ele estava? Sinceramente, terrível. Quer dizer, não terrível, terrível, mas diferente, mais velho, mais triste. Ele perguntou por você. O que você disse a ele? Eu disse a ele que você estava indo muito bem, que tinha sido promovida a enfermeira de traumatismo craniano e que estava namorando outra pessoa. 2 das 3 eram verdadeiras. Eu tinha sido promovida e estava indo muito bem. A parte do namoro era uma ficção que eu tinha pedido para Emma manter. O que ele disse? Ele disse que estava feliz por você estar feliz. E então me pediu para te dar uma coisa. Emma tirou um envelope do bolso. Meu nome estava escrito nele com as mesmas letras maiúsculas que eu lembrava da carta dele na prisão. Ele disse mais alguma coisa? Ele disse para lhe dizer que entendia porque você fez o que fez e que esperava que um dia você o perdoasse o suficiente para ler o que ele escreveu. Peguei o envelope, mas não o abri. Emma, o que você acha que eu deveria fazer em relação ao Mason? Sinceramente, Azel, acho que você deveria ficar o mais longe possível dele. Não importa o quanto ele esteja arrependido ou o quanto a prisão mudou. O que ele fez com você foi imperdoável. E se ele realmente mudou, que bom para ele. Ele pode se mudar por outra pessoa. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento com o envelope nas mãos. Do lado de fora da minha janela, a rua suburbana estava tranquila, pacífica, normal. Por dentro, eu estava tudo menos isso. Finalmente, eu abri. Avelã. Não devo entrar em contato com você. Tenho certeza de que você poderia me prender por assédio e, sinceramente, eu não o culparia, mas há coisas que preciso dizer e espero que me dê a chance de dizê-las. Eu sei o que você fez. Sei que você providenciou minha libertação antecipada, assim como sei que providenciou minha estadia confortável na prisão. Sei disso porque o mesmo advogado que me contou sobre a redução da minha pena também me contou que um benfeitor anônimo estava pagando seus honorários. Benfeitor anônimo, certo? Quero que saiba que não espero nada de você. Não estou escrevendo isso para pedir uma segunda chance, implorar por perdão ou tentar reconquistá-la. Sei que esse navio já partiu há muito tempo e não vai voltar para a costa. Estou escrevendo isso para agradecer. Obrigada por me mostrar quem eu realmente era. Obrigada por segurar um espelho e me forçar a olhar para a pessoa feia, egoísta e cruel que eu me tornei. Obrigado por me ensinar que ações têm consequências, mesmo para pessoas que se acham inteligentes ou charmosas demais para serem pegas. Acima de tudo, obrigado por ter misericórdia de mim quando você tinha todos os motivos para não fazê-lo. Passei 6 meses na prisão pensando no que você disse no tribunal. Você disse que a mulher que me amava morreu no restaurante do Romano. Talvez seja verdade, mas se ela se foi, fui eu quem a matou, e terei que conviver com isso pelo resto da minha vida. Estou diferente agora, Azel. A prisão muda você, mas, mais do que isso, entender o que perdi muda você. Sei que não posso provar isso a você com uma carta, e não estou pedindo a chance de provar pessoalmente. Só estou dizendo isso porque acho que você merece saber. Agora trabalho em uma organização sem fins lucrativos, ajudando pessoas com dívidas e problemas financeiros. O salário não é alto, mas é bom usar minhas habilidades de marketing para ajudar as pessoas em vez de tirar vantagem delas. É bom acordar de manhã sabendo que vou tornar a vida de alguém melhor em vez de pior. Também vou à terapia 2 vezes por semana.
A doutora Rodrigues diz que tenho tendências narcisistas e uma necessidade doentia de validação externa. Ela diz que vai levar anos de trabalho para desaprender os padrões que passei a vida inteira desenvolvendo. Estou disposto a fazer o trabalho. Sei que nada disso importa para você. Sei que você seguiu em frente com sua vida, encontrou alguém que merece a mulher incrível que você é, mas eu precisava que você soubesse que seu experimento não foi um fracasso completo. Você queria descobrir se alguém poderia amar o seu verdadeiro eu. A resposta é sim, eu te amei, Azel. Não perfeitamente, não de forma altruísta, mas genuinamente. O problema não era que você não fosse digno de amor. O problema era que eu não era digno de amar você. Talvez um dia eu seja. Não por você. Eu sei que essa chance se foi. Mas por outra pessoa. Alguém que não cometerá os mesmos erros que eu. Obrigada por tudo, Azel. Obrigada por me amar quando eu não merecia. Obrigada por me punir quando eu precisava. E obrigada por me libertar quando eu já tinha aprendido com isso. Espero que sua vida seja tudo o que você deseja que ela seja. Pedreiro. Larguei a carta e fui até a janela. A rua ainda estava quieta, ainda pacífica, ainda normal, mas algo havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em quase um ano, me senti mais leve, como se um peso que eu carregava finalmente tivesse sido tirado de mim. Mason Taylor tinha me machucado, me humilhado e me traído. Mas ele também aprendeu com isso, cresceu com isso e se tornou uma pessoa melhor por causa disso. Talvez isso tenha sido o suficiente. Talvez tenha sido mais do que eu esperava quando tudo isso começou. Peguei meu celular e digitei uma mensagem de texto. Mason, recebi sua carta. Estou orgulhosa do trabalho que você está fazendo e fico feliz que esteja recebendo ajuda. Você tem razão de que não podemos voltar atrás, mas quero que saiba que eu te perdoo. Não pelo seu bem, mas pelo meu. Carregar raiva é exaustivo, e estou cansada de sentir raiva. Fique bem, Azel. Cliquei em enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta dele chegou em minutos. Obrigada. Isso significa mais para mim do que você jamais saberá. Apaguei o número dele do meu celular, fui até o armário e peguei a sacola de roupas que eu não tocava há mais de um ano. Lá dentro estavam as roupas caras, as joias de grife, os símbolos de uma vida que eu havia deixado para trás quando decidi brincar de ser normal. Mas eu não era normal. Nunca fui. Eu era Zell Blackstone, filha de um magnata da tecnologia, herdeira de uma fortuna bilionária e uma das mulheres mais poderosas do país. Era hora de parar de fingir ser outra pessoa. Era hora de ir para casa. Na segunda-feira seguinte, fui à sala da minha supervisora e apresentei meu pedido de demissão do hospital. Contei a ela que me ofereceram uma oportunidade irrecusável, o que era verdade. Me ofereceram a oportunidade de parar de me esconder de quem eu realmente era. Emma chorou quando eu disse que estava indo embora. Onde você vai? Ela perguntou. De volta para onde eu vim. Eu te verei novamente? Claro. Você é uma das poucas pessoas que gostava de mim quando achava que eu não era ninguém especial. Isso a torna mais rara que diamantes. Você nunca foi ninguém especial, Azel. Você salvou vidas todos os dias. Eu sei. E continuarei salvando vidas, só que de forma diferente. Uma semana depois, eu estava na sala de diretoria da Blackstone Industries, vestindo um terno preto sob medida que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. Ao redor da mesa estavam sentados 12 dos executivos mais poderosos do setor de tecnologia, todos esperando para ouvir o que eu tinha a dizer. Senhoras e senhores, comecei, meu nome é Azel Blackstone, nos últimos 3 anos, deixei outras pessoas administrarem minha empresa enquanto eu descobria quem eu queria ser. Cliquei no primeiro slide da minha apresentação. Terminei de calcular. É hora de voltar ao trabalho. 6 meses depois, a Blackstone Industries anunciou uma nova iniciativa revolucionária em saúde, uma rede de centros de trauma que ofereceria atendimento de emergência gratuito a qualquer pessoa que precisasse. Contando com os melhores profissionais médicos do mundo e financiado por um dos maiores fundos patrimoniais da história. O primeiro centro foi aberto na cidade onde eu trabalhava como enfermeira. Emma foi contratada como enfermeira-chefe, com um salário 3 vezes maior do que ganhava no nosso antigo hospital.
Na cerimônia de inauguração, um repórter me perguntou por que eu havia escolhido focar no atendimento a traumas. Porque o trauma transforma as pessoas, eu disse. Às vezes, ele as destrói. Às vezes, as fortalece, às vezes, mostra quem elas realmente são. Acredito que todos merecem a chance de se curar de seus traumas e se tornar quem deveriam ser. Essa iniciativa é pessoal para você, senhorita Blackstone? Pensei em Mason Taylor provavelmente ajudando alguém com dívidas em seu trabalho sem fins lucrativos. Pensei na carta que ele havia escrito, no remorso genuíno em suas palavras, no homem que ele estava tentando se tornar. Pensei na mulher que eu era quando me apaixonei por ele e na mulher que me tornei quando ele me traiu. Toda cura é pessoal, eu disse. Todos nós andamos por aí com feridas, algumas visíveis e outras escondidas. A questão não é se seremos feridos. Seremos. A questão é o que escolhemos fazer com essa dor. E o que você escolheu fazer com o seu? Sorri para a câmera e, pela primeira vez em anos, o sorriso alcançou meus olhos. Escolhi usá-lo para ajudar outras pessoas a curarem as suas. Mais tarde naquela noite, sozinho na minha cobertura com vista para a cidade, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Vi as notícias sobre seus centros de trauma. Trabalho incrível. O mundo tem sorte de ter você. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo e depois respondi: o mundo tem sorte de ter pessoas dispostas a fazer melhor. Continue trabalhando, Mason. Isso importa. Então apaguei a conversa e bloqueei o número. Alguns capítulos da sua vida terminam com reconciliação. Outros terminam com vingança. Este terminou com algo mais raro. Redenção. Não só para ele, mas para mim também. Porque a verdade é que Mason Taylor não me mostrou apenas quem ele realmente era naquela noite no restaurante do Romano. Ele também me mostrou quem eu realmente era. Eu era alguém que podia amar profundamente, que podia ser profundamente magoado e que podia escolher a justiça em vez da vingança quando mais importava. Eu era alguém que podia usar o poder com responsabilidade, que podia transformar a dor em propósito e que podia construir algo belo a partir das cinzas da traição. Eu era Zell Blackstone e finalmente estava pronta para ser.